Começando mais um Despertar em Família. Toda semana um convidado diferente, uma pauta super especial, trazendo muita informação e novidades para vocês. Hoje nós temos aqui uma escritora, ela que faz parte da Academia Pindamonhangabense de Letras. Olha, um currículo maravilhoso, também vem trazer todas as novidades da Flipinda. Gente, não podia ser outra pessoa. A escritora Juracy. Vem pra cá, Juracy Faria. Olá, Vanessa. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite, uma honra para mim. A honra é toda minha, sabe que você é uma inspiração para minha carreira, para minha pessoa. Te admiro demais, Juracy. E a gente tem muito que conversar. E a recíproca é verdadeira. Eu também te admiro muito. Muito obrigada pelo carinho. Olha, conhecer você foi um presente na minha vida. Você é esse presente. Como a sua trajetória, o seu trabalho inspira outras pessoas. Vou pedir para você se apresentar para quem está em casa, falar um pouco mais sobre você, sobre a sua carreira. Se apresenta, Juracy. Eu sou Juracy de Faria Condé, nasci em São José do Barreiro e minha família, vivi lá até os 15 anos, quando fui para Lorena para estudar. Em Lorena eu tive a sorte de ter excelentes professores em duas instituições que foram um marco na minha vida, o Instituto Santa Teresa e a Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras, de Lorena. Eu fiz ao mesmo tempo 2 cursos. Eu estudava filosofia à tarde com os seminaristas e à noite eu fazia matemática. E a paixão pela literatura, ela sempre esteve presente. E meu sonho era ser jornalista, ser escritora. Mas quando eu comecei a dar aula de matemática, primeira turma que eu fui para fazer estágio, eu me encantei com a educação. Daí eu coloquei o sonho um pouquinho de lado e fui, durante muitos anos da minha vida, dos meus 18 até os meus 50 anos, eu fui apenas uma professora de matemática. E fui professora da rede estadual, fui professora do ensino superior, inclusive fui professora aqui da Unifulvic, quando ela iniciou. Eles precisavam de professores que tivessem titulação de mestrado e doutorado, para que os primeiros cursos tivessem reconhecimento do MEC. Então eu vim para cá e aqui eu lecionei durante 5 anos, que foram experiências maravilhosas. Até hoje eu encontro com as minhas alunas do curso de pedagogia e foi uma honra muito grande também na minha história, ter estado aqui nessa instituição, Que honra, hein? Então, Juracy já deu aula aqui no Unifulvic e esse sucesso todo mas assim, é reflexo desses professores excelentes que passaram. Eu comecei minha carreira de escritora aqui em Pindamonhangaba. Em 2009, eu tive a oportunidade de vir visitar em Pinda. E aqui em Pinda, eu saía, eu ficava assim, meu Deus, que museu, que prédio maravilhoso. O Palacete 10 de Julho, que coisa linda. A igreja, as praças, o casario. Eu ia encantada, eu falava, meu Deus, como eu posso saber tudo isso de história? E para as alunas aqui, de pedagogia, eu pensava, como eu posso dar aula num curso de formação de professores se eu não sei a história da cidade? Então, meu primeiro movimento foi ir até a biblioteca Rômulo Campos Darassi e pesquisar os autores que tinham obras referentes à história de Pinda. E eu fui fazendo um repertório para poder estar fazendo um diálogo com essas alunas.
E foi onde eu me encantei. E a partir dessas pesquisas, né, sobre a história e historiografia de Pinda, eu tive a ideia de começar a escrever textos curtos, mas que esses textos eles pudessem, né, falar de uma forma simples para o leitor daqueles prédios, daqueles movimentos. E ao mesmo tempo eu fui tendo a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias, não só pessoas importantes, mas de modo especial pessoas muito simples, que nunca ninguém olha para elas querendo saber as suas histórias. Por exemplo, uma senhorinha que até hoje vende algodão doce no Bosque da Princesa, no portão. Um senhor que passa pela rua batendo um sininho, vendendo biju. Um outro senhor que vendia garapa aqui na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, um garapeiro. E aí eu ia para lá e ficava conversando. Quando eles menos percebiam, voltava eu uma semana depois com as histórias, lendo para eles, publicando no jornal. E a Tribuna do Norte, que é também um patrimônio histórico de Pindamonhangaba, né? Ela tem 143 anos, é o jornal mais antigo do Vale do Paraíba, o segundo do estado de São Paulo, quarto do Brasil. Eu tive a honra de ser convidada pelo amigo e confrade Altair Fernandes para ter uma coluna. E aí fiquei pensando como eu intitularia essa coluna. Aí me veio a ideia de Nossa Terra, Nossa Gente, porque eu tinha tanto amor por Pindamonhangaba que parecia que eu sempre tinha nascido aqui, que eu tinha vivido aqui, que aqui era o meu lugar, aqui era a minha terra. Onde dá para sentir todo esse amor, esse carinho que a Juracy tem por Pindamonhangaba e por toda essa história, quanta sensibilidade. Você sempre foi assim, Juracy? Essa sensibilidade com o próximo, com as histórias. Você se encanta, né, com a história do outro. Isso eu agradeço aos meus pais. A minha casa em São José do Barreiro sempre foi uma casa de acolhimento de pessoas muito simples, pessoas que não tinham condições de ter médicos. Aí meu pai foi estudar homeopatia para poder ajudar de alguma forma quando aquele problema de saúde delas era um problema que a homeopatia não dava conta. Nós não tínhamos hospital, nós não tínhamos ambulância, nós não tínhamos nenhum recurso para as pessoas pobres. Então, o meu pai, ele encontrava meios de levar essas pessoas nas cidades circunvizinhas, Resende, Cruzeiro, pagava consulta, comprava os medicamentos. E minha mãe também sempre acolheu as pessoas muito pobres que nada tinham. Naquela época, a minha cidade, que tinha sido uma cidade da época áurea do café, com várias fazendas, mas dentre elas a Paudalha, São Francisco. Então nós tínhamos muitos velhos escravos que não tinham nem eira, nem beira, nem tribeira. Então meu pai, ele dividia metade do orçamento da família em pequenos envelopes e todos os meses nós íamos de casa em casa levar remédio, levar mantimentos. Então, assim, toda a minha vida de família foi de acolhimento, de olhar para o outro e de fazer com que tudo aquilo que Deus nos concedeu pudesse estar a serviço do outro. Então, por isso que o magistério, para mim, comecei tendo aula aos 18 anos, ele veio selar essa educação a serviço do outro, que eu aprendi primeiro dos meus pais, né? Que emocionante, Juracy. E o programa que fala de despertar em família, a importância da família na formação de uma criança, de uma pessoa para a humanidade, né? Então, assim,
Os filhos são o reflexo dos pais. E olha isso, gente, essa preciosidade que tá aqui com a gente hoje. Olha, e vamos ter que chamar um rápido intervalo, mas a gente volta já já com mais Juraci aqui para vocês. Ela vai falar mais sobre essa oportunidade de ter uma coluna no jornal Tribuna do Norte e o que veio depois dessa coluna especial. Não sai daí que a gente volta já já. Voltamos aqui com o programa Despertar em Família, hoje com a escritora Juraci Faria Condé, contando toda a sua trajetória, vai falar também sobre a Flipinda, tudo que vem por aí nessa programação incrível. E nós queremos te perguntar, Juraci, você falou aqui, né, sobre a sua coluna no jornal Tribuna do Norte, como que é o nome dessa coluna e o que surgiu depois da coluna. Então, a minha coluna se chama Nossa Terra, Nossa Gente, porque o amor que eu tenho por essa terra e pelas pessoas daqui é que eu encontrei os melhores amigos da minha vida, eu encontrei a minha família, assim, de irmãos. E em 2010, eu tive a oportunidade de proferir uma palestra na Academia Pindamonhangabense de Letras, no aniversário da academia, e também tive a oportunidade de ser convidada para integrar o quadro de membros honorários e depois passei a titular. E na Academia Pindamonhangabense de Letras foi onde eu encontrei um acadêmico, um confrade chamado Altair Fernandes, que é historiador, né, é jornalista, mas faz a página de história de Pindamonhangaba, e ele me convidou e eu fui, né, passei a escrever. Inicialmente as colunas elas aconteciam, elas eram publicadas a cada 3 semanas. Depois passou a ser quinzenal, depois passou a ser semanal. E com isso eu tive oportunidades, né, de conhecer muitas pessoas e também de estudar o patrimônio histórico. Então, uma semana eu publico o patrimônio histórico, material, né, de tudo que nós temos aqui, né? Então, os prédios, as praças, os monumentos, as igrejas, não? Tudo que é material está nesse corpo de nossa terra. Sobre o Rio Paraíba, sobre os locais, por exemplo, a Fazenda Nova Cocula, né? Que fazenda é essa? Eu vou lá e conto para a pessoa, né? Faço todo um estudo. E Nossa Gente são as pessoas que a vida ela foi me trazendo em Pinda, que de alguma forma elas me afetaram e que também de alguma forma a minha vida a afetou, né? Eu tenho assim muito carinho do dia que eu conheci você e que eu publico, né? Faço uma entrevista e eu publico a sua história, né? Você tinha acabado de lançar seu primeiro livro, era uma recém-escritora, né? O Despertar, eu escrevo O Despertar de Vanessa Alves, né? Ficou muito lindo, muito delicado. E com o passar do tempo, eu tive uma sorte, que foi dar um furo de jornalismo. O que é isso? Um dos patrimônios de Pindamonhangaba mais fotografado, mais que todos, é a Igreja de Santa Rita do Massaim. E que quando a gente vai para o Ribeirão Grande, em direção ao Campos do Jordão, ela fica lá no meio do campo, né? E eu ficava assim encantada, né? Meu Deus, como as pessoas publicam todos os dias tantas fotos dela nas redes sociais. Aí eu fui estudar para escrever sobre a igreja. Aí descobri que a igreja tinha sido fundada em 1900 e que a família que morava aqui, foram os primeiros proprietários da Fazenda Santa Helena, eles tinham vindo de Portugal. E a saudade que eles tinham, né, da pátria era tão grande
que eles queriam construir uma réplica da igreja da cidade deles, que é a cidade deles é Montes Douro. E eles trouxeram o arquiteto, o engenheiro que construiu essa igreja. Aí ele veio para o Brasil, para Pindamonhangaba, e faz essa réplica. E eu fui procurar que réplica era essa. E eu encontro essa réplica. Fotos, a história da igreja de Nossa Senhora do Maçaí. E foi a primeira vez que em Pindamonhangaba essa história foi contada. Então é por isso que a gente chama de furo de jornalismo. Então, essa matéria foi publicada às 8 da manhã. Quando foi 10 horas da manhã, a secretária do proprietário me ligou que o Dr. Fábio gostaria de falar comigo. E aí eu fui para a fazenda, né? E ele falou, nossa, só eu, né? Já tenho quase 60 anos, meus pais são proprietários há muito mais. Nós não sabíamos disso. E aí, elogiando, né, o trabalho, o texto, por que você não publica um livro? Eu falei, Dr. Fábio, sinceramente, é uma questão financeira, porque eu não quero fazer um livro qualquer, eu quero fazer um livro arte. Assim como o Pinda, meu livro tem que ser um livro de capa dura, de papel couché, né? Porque eu já tenho 10 anos que eu estou escrevendo, eu tenho mais de 200 artigos. Então eu queria fazer uma coleção, né? E aí ele falou assim, mas por que você não faz? Eu falei, não, eu estou precisando de um apoio financeiro. Ele falou assim, providencie e traga aqui o orçamento, eu vou ver o que eu posso fazer. E assim eu fiz. Né, quando eu fiz o orçamento, levei para ele, seria a publicação, a edição de um livro que tivesse 100 artigos, dos que já tinham sido publicados. E aí a Fazenda Santa Helena simplesmente bancou 50%. Né? Foi onde eu trouxe, né, a igreja de Santa Rita do Maçaí, né, na capa. Essa capa é uma fotografia do meu esposo, né? É uma foto belíssima, né? E esse volume 1, Nossa Terra, Nossa Gente, eu chamei de Pindamonhangaba, Suas Histórias, né? E muitos amigos que participaram, né, do Nossa Gente, para eu conseguir esse aporte de pagar os demais 50% da primeira edição. Então eu tive muitos amigos que colaboraram, comprando antecipadamente um volume, né? E com isso eu pude publicar, ter a honra de publicar. São 100 textos sobre Pinda, dos quais 30 sobre o patrimônio histórico e 70 sobre a historiografia, que a gente chama de patrimônio imaterial, que são as histórias de vida, que são muito ricas, né? Mais ricas até que o patrimônio material. Parabéns, Juraci, que incrível! Nossa Terra, Nossa Gente. Só o nome já arrepia, porque é muito forte e acho que reflete muito você, toda essa beleza. E então nós publicamos o volume 1 em 2023, outubro de 2023, e em novembro de 2024 nós publicamos o volume 2, que é Nossa Terra, Nossa Gente, Pindamonhangaba, Tempo e Memória. Aqui eu homenageei o perfil do museu, mas a minha grande paixão é a Serra da Mantiqueira. Então essa foto é uma foto do Luiz Cláudio, do Portal R3, que gentilmente cedeu para a capa, né? E a gente vê a serra, né? De fora a fora, né? Em toda a sua extensão, né? E com isso nós temos aqui mais 100 artigos, dos quais 30 sobre o patrimônio e outras 70 histórias de vida, né? Entre elas está aquela que eu fiz sobre você, que ficou muito linda, né? Eu agradeço. Foi muito emocionante. Tem foto também do dia do lançamento com a minha família. Para nós foi um presente e uma experiência maravilhosa para minha filha também, que está desde pequena
momentos, nesses eventos culturais, conhecendo escritores especiais como você, Juracy. Obrigada. E ela é uma lindeza, uma delicadeza, né? Mesmo. Muito obrigada. Uhum. Olha, a gente vai ter que chamar um rápido intervalo, mas a gente volta já já, porque eu quero saber, vai pensando aí, Juracy, qual é a história que você publicou, um especial, que te tocou de maneira diferente, para você dividir aqui com a gente. Ok. E para quem quer conhecer melhor o seu trabalho como escritora, suas obras, tem alguma rede social que a gente pode deixar para o pessoal? Sim, temos. Passa pra gente, Juracy, qual é o arroba? Facebook e Instagram, @Juracy de Faria Condé. Olha, então tá aqui na telinha, pega o celular, segue já a Juracy. E vamos chamar um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos aqui com a nossa convidada especial, Juracy Faria, escritora, está contando tudo pra gente sobre as suas obras. E que obras! São obras com mais de 100 artigos em cada obra, volume 1, volume 2. E já tem perguntas chegando aqui pra gente querendo saber mais dessas obras. E eu quero te fazer uma pergunta, Juracy. Tem alguma história que você escreveu que te tocou de maneira diferente, que você queira dividir com a gente? Todas as histórias, elas nos afetam profundamente. E é um labor, né? Eu escrevo essas histórias sempre aos domingos. Amanhã de domingo eu reservo para escrever essas histórias. E eu escrevo, reescrevo, como se eu fosse um ourives mesmo. Vou lapidando, até que eu vejo que aquela história, ela traga alegria, felicidade para o retratado. E nossa, gente, tem uma história muito linda que aconteceu comigo e que eu escrevi e que ela é tão plena de beleza e por conta da pessoa que eu gostaria de eleger, embora todas elas sejam lindas. Divide com a gente. Então, aqui em Pindamonhangaba, nós temos um pindamonhangabense que todo mundo conhece, o João Tuiú. João Tuiú. É o João Tuiú. Tem até foto, né? O João Tuiú, ele vive pegando, né, reciclagem, né? E ele sempre está com um saco enorme, cabelo muito grande, barba grande na maior parte do tempo, né? E ele tem uma história de vida belíssima, porque antes dele adoecer, de ter o primeiro surto psicótico, ele era motorista de ônibus da prefeitura, da linha Pinda Moreira César. Ele estudou, sabe, no Colégio Dirce. Ele foi um menino muito querido da sua turma. E depois, por volta dos 40 anos, ele teve o primeiro surto psicótico e nunca mais conseguiu se reintegrar à sociedade. E eu tenho muito respeito por essas pessoas, né? Então, eu conheci o João Tuiú em 3 momentos, estive com ele em 3 momentos, e eu gostaria de trazer esses 3 momentos que fizeram com que eu escrevesse esse texto. Posso ler? Com certeza. Uma para mais escutar. Conheci João Tuiú numa noite triste de inverno. Velávamos o pai de um grande amigo, e João, com sua capa de cavaleiro, seu cabelo comprido, encaracolado e sua longa barba, sentado num canto da sala, fazia companhia para nós. Às vezes ele cochilava, outras acordava e pedia-me chá e bolacha. O dia amanheceu, outros amigos e familiares chegaram e João foi-se embora com um enorme saco de coisas que ele acomodara ao seu lado. Depois desse dia,
todas as vezes que porventura nos encontrávamos pelas ruas de Pindamonhangaba, ele me cumprimentava como se fôssemos amigos de longa data. E de fato, somos. Um desses dias, com ele aprendi uma grande lição. Era bem de manhãzinha, João estava catando lixo na Praça da Bíblia. E ao caminhar em sua direção, fui recolhendo as latinhas para ajudá-lo. Quando lhe entreguei o que eu havia catado, ele agradeceu-me e se recusou a aceitá-las. Olhou-me bem no fundo dos olhos e disse-me: eu não cato latinhas. Eu deixo para quem precisa de dinheiro. E foi saindo da minha vista com seu fardo de garrafas de vidro, de papel e de papelão. Meio indignada, deixei as latinhas num dos bancos para benefício de alguém que pudesse encontrá-las. Voltei para casa refletindo sobre o valor da vida e do trabalho e também sobre do que precisamos realmente para viver uma vida digna, em harmonia com a natureza, sem explorar-nos seus recursos até a exaustão, sem escravizar nos animais e seres humanos, ou sem submeter estes a trabalhos vis. Desde esse dia, tenho por João Tunhul profundo respeito e admiração. A sua lucidez iluminou um canto sombrio da minha vida, o egoísmo, esse apego excessivo a si mesmo, sem se importar com as necessidades alheias. Desapegar-se do que se acumulou ao longo da vida e que por ora não mais nos serve, não é tarefa fácil. É lição para seres altruístas, como ele, que saia peramilar pelas ruas da cidade dia e noite, catando o que nós descartamos, à espera de alguém que possa lhes dar nova serventia. Uma outra vez, eu o encontrei sentado à porta da farmácia São Domingos, tocando bateria em meia dúzia de latas velhas. Com sua furiosa baqueta, João estava deixando os funcionários da farmácia enlouquecidos. Ao chegar ao caixa, ouvi a moça solicitar viatura de polícia para retirá-lo de lá. Ele disse-me que fazia horas que João estava tocando sem parar e que não acatava os pedidos para ir com sua bateria para outro lugar. Desci os degraus e sentei-me ao seu lado. Fiquei a olhar aqueles olhos negros escondidos no rosto de barba comprida e de cabelos encaracolados. O que será que ele pensava? Em que mundo tão distante João Tunhul se encontrava? Com os olhos da alma, eu o avistei numa praça pública, repleta de gente, aplaudindo o músico famoso que certamente ele imaginava ser naquele instante. Foi quando tive a ideia de elogiar sua música e dizer-lhe que na Praça da Bíblia tinha um palco e muita gente esperando para ouvi-lo e aplaudir. João simplesmente olhou no fundo dos meus olhos, levantou-se num repente e disse-me: "Você me ajuda a levar minha bateria para lá?" Mais do que depressa, peguei suas latas do chão e juntos fomos proseando com a fora. Ao chegarmos à pracinha, o palco que serviria de cenário para os músicos que iriam se apresentar à noite estava vazio, como se esperasse por João. Ele arrumou suas latas, pegou sua baqueta e, sem dó nem piedade, tocou e cantou para quem pudesse ouvir. Todos nós que estávamos na pracinha o aplaudimos. Ele ficou deveras feliz. Naquele dia, sua música afinou meu espírito e com ele aprendi uma segunda lição: amar as pessoas na potência máxima, respeitando suas limitações e suas maravilhas. Bem que eu vi o carro da polícia passar em disparada em frente ao cemitério. Bem que eu ouvi a voz da minha alma e aquela sua inesquecível canção.
ele foi salvo de ser pego pela polícia, né? Entende? Então, essa é a querida Juraci. Porque a gente tem que olhar para essas pessoas com os olhos da alma e do coração, né? A gente tem que olhar. Eles não são piores do que a gente, pelo contrário, né? Eles têm muito a nos ensinar. Não, ainda me emocionei só de ouvir essa leitura e sentir essas lições que você aprendeu nesse contato com ele. E com certeza esse olhar da alma, Juraci é coração, não tem como. E assim, é assim com todas as pessoas, né? Todas as pessoas que Pindamonhangaba vai me trazendo, tem uma coleção de pessoas extraordinárias, maravilhosas, que Deus foi colocando na minha vida e eu fui trazendo a história delas, né? Então eu me sinto aqui em Pindamonhangaba, eu me sinto uma mulher, uma escritora muito realizada, porque aqui eu consegui encontrar, aqui eu vim de fato no mundo, que é escrever história, a história das pessoas, né? Então eu tenho essa alegria e essa gratidão a Pindamonhangaba, porque foi exatamente aqui que eu tive essa oportunidade. E eu sei que você é um presente aqui de Pindamonhangaba para você, essa mulher que se realizou aqui nessa cidade tão especial. E que presente é esse que você ganhou? Conta para quem está nos assistindo. Então, logo depois que eu publiquei essas duas obras, a vereadora Regininha, que acompanhava já meu trabalho, meus artigos no jornal Tribuna do Norte, ela me concedeu o título de cidadã pindamonhangabense. Esse título me foi concedido no dia 14 de maio de 2024. Então, hoje eu tenho 2 aniversários. O meu aniversário de nascimento, lá de São José do Barreiro, né? E o meu aniversário de Pindamonhangabense. Então, eu sou muito jovem. Eu tenho 1 ano e alguns meses com o Pindamonhangabense. E eu fiquei assim tão feliz, Vanessa, que a gente ganha um certificado, né? Eu reduzi o certificado e eu pus na minha carteira como se fosse uma carteira de identidade, sabe? Eu sou Pindamonhangabense, assim, com muita honra, com muita gratidão. E esse amor a Pinda, ele é tão grande que na época da pandemia, meu filho mais velho, reside em Campinas, ele me ligou e falou: mamãe, essa doença terrível, mamãe, ela pode, né, acometer a minha vida, a sua, né? E se acontecer com você, eu não sei o que eu vou fazer, né? Você quer que eu te leve para São José do Barreiro, para lá ser sepultada? Né? O que você quer? Eu falei: menino, você não conhece São Rui, não? Ele falou: mãe, juro que eu não sei. Eu não saio de Pindamonhangaba nem morta. Nem morta. Tanto é o amor que eu tenho por aqui, né? Que dá para perceber. Tem muita história, né? Então, agora eu estou escrevendo a história da Corporação Musical Euterpe. São 200 anos, né? No próximo dia 22 de agosto, a Euterpe é a banda mais antiga de Pindamonhangaba, a banda mais antiga do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, do Brasil e da América Latina. Olha que patrimônio Pindamonhangaba tem, né? Então, eu fico assim encantada, né? Estou assim me dedicando muito a entrevistas, às pesquisas, né? Para que no final deste ano nós tenhamos um outro livro sobre a Corporação Musical Euterpe. Com certeza vai ser muito especial. Já reserva meu exemplar, você é a primeira, Tá hein? reservado. Juraci, nosso programa está chegando ao fim. Mas eu quero dizer que a TV RVC está de portas abertas. Sempre que você quiser, venha participar, falar dos seus lançamentos, do seu trabalho, de toda essa sensibilidade, esse amor, esse carinho que você tem, que aquece o nosso coração e assim nos faz refletir
e sempre melhorar, repensar e sermos humanos ainda melhores. E eu te admiro muito, muito obrigada pela presença, pelas suas obras. Você que está nos assistindo, sigam as redes sociais da Juracy, que está aqui na telinha. E também, quem quiser encontrar a Juracy na Academia Pindamonhangabense de Letras, fiquem por dentro também de toda a programação. Gratidão, muita gratidão, né? É sempre uma alegria estar com você, ver seu trabalho, ver o quanto você está crescendo em sabedoria e graça, não só como educadora, mas como escritora e como essa pessoa de comunicação. Eu fico muito honrada, viu, de ver seu crescimento e ver tanta coisa bonita que você espalha no mundo, Vanessa, com esse programa. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada por me emocionar e me inspirar, viu? Porque aí para vocês, Juracy é uma grande inspiração para minha vida. Juracy, deixa um recadinho para quem tá em casa, uma mensagem assim, especial que você tá sentindo aí agora no seu coração. Nós estamos vivendo no mundo um momento muito difícil, né? De muitas transformações, de muitas guerras, né? Mas a força mais poderosa que existe no mundo é o amor. E onde nós estivermos, com as pessoas que nós tivermos, a gente precisa exercer essa força, que é essa força que vai nos irmanar, essa força que vai nos salvar, né? Então, que a gente tenha, né, todos os dias da nossa vida, essa gratidão, né, à vida e ao amor que nos foi concedido e que a gente tem que multiplicar e espalhar. Muito obrigada, Juracy. Muito obrigada a você que nos acompanham. E muito amor, hein? Não esquece. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo Despertar em Família. Tchau! Obrigada.